Bom dia a todos os irmãos e irmãs, aqueles que nos visitam. Bom dia à Marta, bem-vinda. Primeira vez aqui, não é? Muito bem. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 11, e vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, do versículo 7 ao versículo 19. Mateus, capítulo 11, versículo 7 ao 19. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 11, 7 a 19. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver. Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas que saístes a ver? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem é de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocámos flauta e não dançastes, entoámos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demónio. Vem o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Até aqui a palavra do Senhor. Só para o contexto, vamos relembrar que o Evangelho de Mateus ele é dividido por ações e discurso. E nós, na semana passada, entramos numa nova secção, a partir do versículo 1 do capítulo 11, onde diz: ora, tendo Jesus acabado de dar estas instruções aos seus 12 discípulos. E esta é uma marca no Evangelho de Mateus de que uma nova secção começa, que vai até ao capítulo 13, versículo 52, porque os irmãos, se repararem no capítulo 13, verso 53, diz: tendo Jesus proferido estas palavras, que é uma secção que vai até ao capítulo 19, verso 1, que diz: e aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, e assim sucessivamente ao longo do Evangelho. Ou seja, Mateus faz questão de separar, ter blocos de ação e discurso. E nós, a semana passada, começámos este novo bloco, que vai do capítulo 11 até ao capítulo 13. E o capítulo 11 e 12, eles falam, começamos um novo momento no ministério de Jesus na Terra, que é o momento das incompreensões e das hostilidades. Até aqui não vimos grande hostilidade, vimos confusões, vimos algumas dificuldades, mas nada por demais. Mateus apresentou-nos a questão dos milagres de Jesus, das credenciais de que Jesus é o Rei, é o Messias prometido, é Deus encarnado. Mateus apresentou-nos tudo isto. E depois, com base nisto, então temos o discurso do capítulo 10 de eu vos envio, com esta autoridade que eu tenho, que foi demonstrada no capítulo 8 e 9, esta autoridade que eu tenho, eu agora vos envio. E agora começa um novo momento no Evangelho de Mateus, que é o momento das hostilidades, é o momento das incompreensões. Se os irmãos olharem depois em casa atentamente capítulo 11 e 12, vão ver que foi João
que ficou, será ou não será, mas é os fariseus, é os escribas, é a família de Jesus, ou seja, começa a haver intenções de matar o próprio Jesus. Os fariseus, os escribas, os saduceus, eles começam a planear a morte de Jesus, e com vistas a toda esta rejeição, ou tendo em vista esta rejeição, esta hostilidade por parte do povo, então chegamos ao capítulo 13, que é o capítulo o discurso das parábolas, onde as parábolas são usadas por Jesus para que aqueles que achavam que compreendiam tudo não compreendam nada, e aqueles que sabem que não compreendem nada compreendam tudo acerca do reino. Então Jesus começa a falar por parábolas, como os irmãos podem ver no capítulo 13, no versículo 13 também, diz: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então Jesus fecha a porta. Jesus fecha a porta. Por muito que isto nos custe, é isto que o texto está a dizer. Então, face à hostilidade, à incredulidade, à rejeição contínua, ao querer matar o próprio Jesus, então Jesus, neste discurso das parábolas, ele vai falar acerca do reino de Deus. Teremos muito tempo depois para ver todas as parábolas, mas ele é o culminar da rejeição. Jesus fecha e passa a falar por parábolas para que não vejam, vendo não vejam, ouvindo não ouçam, nem entendam, nem se convertam, nem sejam por mim curados. Mas para aqueles que o recebem, a parábola é uma janela que ilustra e clarifica as verdades do reino, que de outro modo seriam fechadas e incompreensíveis para nós. É neste ambiente que nós estamos, o ambiente das incompreensões, das expectativas erradas e da incredulidade e da hostilidade. E o versículo, as passagens que nós lemos, o versículo 7 a 19, ele vem por causa daquilo que aconteceu a semana passada. Não aconteceu a semana passada, lemos a semana passada, que foi esta incompreensão de João, esta dúvida até de João: és tu aquele que deveria vir ou esperamos outro? E como foi dito, e muito bem na semana passada, Jesus não ataca João, dizer: então, mas tu estás a duvidar de mim. Não, ele reconforta João, ele dá sinais a João, ele lida com amor e com compaixão estas dúvidas de João. Dúvidas que, irmãos, todos os santos ao longo da Bíblia tiveram momentos difíceis. Só quem não é da fé, só quem não é um filho de Deus, é que pensa que a vida cristã é uma vida sempre cheia de certezas. Só quem é um falso crente é que pensa que não há dúvidas na fé. Porque aqueles que são crentes no Senhor, aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, sabem que a vida da fé às vezes é difícil. Sabem disso. E no versículo 7 a 19, depois desta dúvida de João Batista, Jesus vai então defender a reputação de João Batista. E vai demonstrar que o problema da incredulidade não estava em João Batista. Aliás, todo o argumento do versículo 7 até ao versículo 15 é exatamente mostrar que João Batista é alguém que deveria ter sido ouvido e levado em conta. E toda esta defesa vai demonstrar que a incredulidade não é por causa nem de João Batista, nem por causa de Jesus. É por causa de um coração endurecido. É esse o argumento de Jesus. Mas, olhando para este texto, nós vamos ver 4 verdades que emanam naturalmente do texto
que também são aplicadas às nossas vidas. E a primeira verdade que nós devemos entender, ou a primeira verdade que o texto nos diz, é: não reduzas Deus às tuas expectativas. Diz então que o Senhor começa a falar acerca de João Batista. João Batista está preso, né? O homem que havia abalado a Judeia, que tinha denunciado Herodes, como iremos ver depois no capítulo 14, que tinha apontado Jesus como eis o Cordeiro de Deus, agora está numa masmorra e está com esta dúvida no seu coração, que agora foi acalentada, foi respondida quando Jesus respondeu aos discípulos de João. E Jesus volta-se agora para a multidão. Volta-se agora não para os discípulos de João, mas para a multidão. E ele parte em defesa de João. E faz aqui algumas perguntas. O que é que vocês foram ver no deserto? E faz aqui 3 perguntas. Foram ver um caniço agitado pelo vento. O que é um caniço agitado pelo vento? É uma coisa que não tem estabilidade nem estrutura. Há alguns caniços agitados pelo vento, que, ora, é melhor dizer uma coisa, dizem uma coisa. É melhor dizerem outra, dizem outra. São caniços que não têm estrutura própria. Não têm estrutura. Não têm coluna. São caniços. João era um caniço. João era alguém tão instável que só falava aquilo que convinha na hora, que era melhor, era mais aceitável. Não, a verdade é que não. A pergunta requer uma resposta que é não. Ele não pregou, João não pregou para agradar, João não suavizou a mensagem para manter seguidores, João confrontou o pecado, inclusive o pecado de poderosos, como de Herodes, Antipas. Então não saímos para ver um caniço agitado pelo vento. Será que então saíram para ver um homem de roupas finas? Né? Um homem vestido de roupas finas? Não, também não. João não era um produto da corte, nem símbolo de conforto religioso. Ele era um homem do deserto, marcado por simplicidade, por uma dieta que eu não me imagino a fazê-la, a comer gafanhotos e mel silvestre, mas talvez fizesse falta, não é? Para mim. Mas não era um homem de roupas finas, era um homem do deserto. Então o que é que saíram a ver? Quando foram ter com João, o que é que procuraram? O que é que viram, aliás, em João? Um profeta? Foram ver um profeta? Sim, foram ver um profeta. Sim. Foram ver um profeta e mais do que um profeta. João era profeta e mais do que profeta, porque também ele foi alvo de profecia. João é mais do que um profeta porque não há outro do qual tenha sido profetizado. Não há profecias sobre Isaías. Não há profecias sobre Daniel. Não há profecias sobre Zacarias, Jeremias, Ezequiel. Mas há profecias sobre João Batista. João Batista é muito mais do que um profeta, porque ele também é alvo de profecia. Ele mesmo foi profetizado no Antigo Testamento. A verdade é que o problema nunca foi João. João não era um caniço, não era alguém que se dobrava às circunstâncias. João não era alguém que representava a corte e o conforto. João era um profeta. Era um verdadeiro profeta. Por isso o problema nunca foi João. O problema foram as expectativas do povo. Muitos esperaram um Messias político, imediato, triunfal. Vimos isso também semana passada. E João apontava para um Messias que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, que julgaria. Mas Jesus não trouxe esse julgamento para já. Curou cegos, restaurou coxos, tocou leprosos, pregou aos pobres.
O reino vinha, mas não vinha naquele formato que o imaginário popular antecipava. E as nossas expectativas podem nos impedir de reconhecer a obra real de Deus. Porque imaginamos que a obra vai acontecer de uma certa maneira, as coisas vão acontecer de certa maneira, e como elas não estão a acontecer como nós idealizamos que iriam acontecer, frustramos-nos e pensamos que Deus está a falhar nas suas promessas, que Deus está a falhar no seu cumprimento. Temos ideias e imaginamos um Cristo, muitas vezes, que resolve os nossos problemas de imediato, que resolve os nossos conflitos, que confirma as nossas preferências ideológicas, que legitima as nossas tradições. Mas o Cristo real frequentemente frustra expectativas, também para nos purificar a fé. Examina as tuas expectativas sobre Jesus. Examina bem aquilo que tu esperas de Jesus, aquilo que tu pensas que Jesus é e vai fazer. Está baseado na Escritura ou naquilo que tu achas que é? Cuidado com as tuas expectativas. Uma segunda aplicação, pede discernimento para reconhecer a obra de Cristo, mesmo quando ela não corresponde ao que se imaginava, não é? A obra de Cristo está a ser feita, a obra de Cristo está a avançar. Irmãos, a igreja está a avançar. Eu sei que às vezes é difícil acreditar nisto porque vemos tantas igrejas a fechar, a diminuir, vemos tantas igrejas até a abandonar a fé e a partir para uma agenda progressista. É difícil, mas a verdade é que o reino é imparável. E a igreja que avança, que anuncia este reino, é imparável. E o Senhor que faz crescer a igreja é todo poderoso. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. E não há força no mundo terreno, nem no mundo celestial, não há força que possa parar a obra que Cristo está a realizar na sua igreja. Então aprendamos a ver a obra de Cristo, mesmo quando ela não corresponde àquilo que nós imaginamos. Cristo está a avançar na sua igreja, mesmo quando não encaixa nas nossas expectativas. O problema não está nele, está em nós, que olhamos com umas lentes diferentes daquelas que deveríamos. Cuidado com as expectativas, não reduzas Deus às tuas expectativas. A segunda verdade, aprenda a medir a grandeza como o reino mede. A partir do versículo 10 diz: este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Nós temos às vezes maneiras diferentes de medir grandeza, mas o reino também mede grandeza de uma maneira às vezes muito diferente da nossa. Jesus está a aprofundar esta avaliação sobre João, citando a profecia. Olha, ele, João Batista, ele é aquele de quem está escrito, sobre quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro. Malaquias 3.1. Malaquias 3.1 profetiza não acerca de Jesus, mas acerca de João Batista. João Batista é alvo de profecia em Malaquias 3.1. E por causa disso, Jesus está a dizer: entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Não é coisa pouca. João é o ápice da linha profética do Antigo Testamento. Porquê? Porque ele não apenas anuncia o Messias. Ele não é como Isaías, que profetizou acerca do Messias, ou Daniel, ou Ezequiel, ou tantos outros. Ele não falou apenas acerca do Messias. Ele recebeu a obra de apresentar: está aqui o Messias. É este o Messias. Aquilo que Isaías simplesmente falou
antecipou, João disse: está aqui o cumprimento. Reparem, Jesus não está... Jesus está a exaltar João. Jesus está a exaltar João, dizendo que João teve um privilégio que outros não tiveram. É interessante, nós, se pensarmos nas figuras do Antigo Testamento, é Moisés, é Abraão, é David, não é? São figuras grandes. Mas João Batista também é do Antigo Testamento. E é o maior deles todos. E ninguém diz: eu gostava era de ser como João Batista. Não é? Ninguém. Mas João Batista, segundo o critério de Jesus, é o maior deles todos. Não porque há alguma qualidade pessoal, mas por causa da sua função no reino. Ele é aquele que vem dizer: o reino agora está aqui. O rei chegou. É este o rei. Olhem para ele. Sigam-no. No entanto, Jesus acrescenta: apesar da grandeza de João, o menor no reino dos céus é maior do que ele. João é muito grande devido ao seu trabalho, à sua função, ao seu ministério. Mas olhando para aqueles que estão no reino, João é pequeníssimo. E Jesus não está a diminuir João. Ele está a redefinir a grandeza. Porque é que o menor no reino dos céus, o participante mais simples do reino dos céus, é maior do que João Batista? Porque João pertence ao tempo da promessa. O tempo em que se anunciava o reino. Os discípulos, nós aqui, pertencemos ao tempo do cumprimento. Nós já estamos no reino. Enquanto João aponta para a cruz, nós olhamos para a obra da cruz já realizada. Enquanto João anunciava o reino que se aproxima, nós já participamos do reino inaugurado pela morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, o que Jesus está a dizer é que a grandeza no reino, ela é medida de forma diferente que nós medimos. A grandeza no reino é medida pela posição, não é medida pela posição que se ocupa na história redentiva, pela participação da nova realidade inaugurada em Cristo, com a real vinda de Jesus. Até mesmo o crente mais simples tem maior conhecimento que João Batista. Interessante, não é? Eu não sei, mas temos aqui vários graus de conhecimento doutrinário, teológico e tudo mais. Mas o mais simples aqui, irmãos, aquele que menos sabe aqui, tem mais revelação do que aquela que João Batista tinha. É isso que Jesus está a dizer. O crente mais simples tem uma compreensão mais profunda da obra da cruz do que João Batista. E isso corrige profundamente a nossa concepção de relevância espiritual. No mundo, grandeza é visibilidade, é influência, é poder. Mas no reino, segundo o critério de Jesus, o mais pequenino é maior que João. Mas porquê? Exatamente porque tem uma maior intimidade, proximidade e participação com a obra de Cristo. Enquanto João e os profetas anteriores apontavam, nós já vivemos com a realização das coisas. Já experimentamos o reino em nós. E nós no reino. O menor, aquele sem prestígio, sem reconhecimento, sem plataforma, é maior no sentido de que vive sob a plenitude da revelação do Evangelho já consumado. E isto destrói o orgulho quanto o complexo de inferioridade. Sabem, ninguém pode reivindicar superioridade espiritual por estatuto externo. Porque a grandeza é medida pela proximidade com Cristo. Ao mesmo tempo, ninguém se pode considerar insignificante no reino, se está unido a Cristo. Então reavaliemos os nossos critérios de grandeza. Valorizemos a nossa posição na história da redenção.
Vivemos à luz da cruz e da ressurreição. Vivemos num tempo de privilégio que os profetas desejaram contemplar e só viram parcialmente. Hebreus, vamos estudar isso em Hebreus às quintas-feiras. Os profetas, e também está em 1 de Pedro, olhavam, mas não compreendiam totalmente. Irmãos, nós estamos num tempo da história onde as coisas já foram reveladas. Temos uma revelação completa do lado de cada cruz. Mais uma vez iludimos-nos a pensar que nos tempos de Moisés, de David, de Isaías é que era. Nós estamos num tempo privilegiado da história, irmão. A obra da cruz já foi consumada, o Messias já veio, o início da promessa da escatológica já começou, o Espírito Santo já foi dado. Já recebemos as primícias do reino, não é? O selo do Espírito Santo em nós, a revelação da verdade sobre Deus em Jesus Cristo. Nós já temos tudo isso. Nós somos uns privilegiados em relação a João Batista. Pensamos, João Batista viu Jesus. Irmãos, esqueçam-se daquilo que Jesus disse lá em João capítulo 14, aliás, capítulo 16. Convém-vos que eu vá, para que venha o Consolador. É melhor para os discípulos que eu vá, para que venha o Espírito Santo. E nós estamos deste lado, onde já temos não Jesus ao nosso lado, mas o Espírito de Cristo em nós. É um grande privilégio, irmãos. Nós não romantizemos os tempos bíblicos como se viver naquele tempo é que fosse bom. Nós estamos do lado de cada cruz, com a obra consumada, com o Espírito Santo dado, alvo e plena confiança nas obras, na obra de Deus, naquilo que Deus está a realizar. Nós somos privilegiados. Terceira verdade, irmãos, que Jesus nos diz aqui nesta passagem: não te surpreendas quando o reino gera confronto. Né? Versículo 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Primeiro, esta passagem é das mais difíceis em Mateus. Porém, independentemente das nuances, o ponto central é este: o reino envolve conflito. O avanço do reino envolve conflito. Não é passivo, não é neutro. Não é neutro. Desde que João começou a pregar o arrependimento, houve reação, né? Houve prisão, houve hostilidade, houve resistência. O reino não entra no mundo sem oposição. Mas também há, por outro lado, as pessoas que respondem com intensidade, que se esforçam por entrar. Isto não é um entrar pelas obras, é um entrar com dificuldade pelas dificuldades naturais. De agora pertencer ao reino e já não pertencer ao mundo. Não entram com indiferença, não entram com curiosidade superficial, entram com uma decisão do coração de assumir o custo de entrar no reino. O reino exige resposta. Não se entra nele por inércia espiritual. Entendam bem, a salvação, a entrada no reino, ela é gratuita, ela é pela graça. Mas quando nós decidimos seguir a Jesus, temos de estar conscientes, pelo menos de 5 verdades. Já não teremos lugar onde reclinar verdadeiramente a nossa cabeça neste mundo. Teremos de deixar que os mortos enterrem os seus mortos, priorizando nós o discipulado com Cristo. Teremos de negar o nosso próprio eu. Teremos que tomar a nossa cruz dia a dia. Teremos que seguir a Jesus sem olhar para trás. O reino é tomado por esforço. Há uma decisão real e concreta que envolve um custo de seguir a Jesus Cristo. Então Jesus conecta depois João com Elias no versículo 14
e diz: e se quereis reconhecer, aliás, versículo 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Malaquias 4:5 profetizava o dia do Senhor que viria, e que antes da vinda do Senhor viria Elias. Elias foi um dos profetas que não escreveu, não deixou nada escrito, mas foi um dos profetas que foi levado aos céus sem passar pela morte, e havia esta profecia de que Elias viria novamente. Até porque, quando João estava a batizar, até lhe perguntaram: és tu Elias que haveria de vir? E João diz: não sou eu. Então, mas como é que Jesus está agora aqui a dizer que ele é o Elias? A questão é que João não é a reencarnação de Elias. João não é a reencarnação de Elias. João, ele vem no ministério e no espírito de Elias. Em Lucas 1,17, o anjo anuncia: e irá adiante do Senhor, sobre João Batista, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então João é o Elias que era esperado. Não a reencarnação de Elias, mas aquele que viria no espírito profético de Elias. Então Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A ênfase recai aqui sobre a responsabilidade. Há revelação suficiente. A questão é a disposição. O reino está a ser inaugurado. O Elias profetizado já veio e não tarda a vir ao julgamento. Portanto, se o Elias esperado já veio, o grande e terrível dia do Senhor também virá. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se João é o Elias profetizado, então também virá o grande e terrível dia do Senhor. Então esforça-te por entrar no reino. Assume os custos, assume as despesas de entrar neste reino. É com dificuldade que se entra, é com esforço que se entra, porque requer luta contra nós mesmos até. Mas esforça-te, porque se o Elias já veio, o grande e terrível dia do Senhor também virá, conforme Malaquias 4:5. E por último, irmãos, a quarta verdade: decide ouvir em vez de procurar desculpas. Agora, Jesus encerra esta secção com uma parábola breve e penetrante. Ele compara aquela geração a crianças na praça que reclamam: tocámos flauta, vocês não dançaram. Entoámos lamentações e não prantearam. É uma crítica à inconsistência. Aquela geração, e se calhar alguns de nós aqui, estão nesta condição. Nada agrada. Nada agrada. É como as crianças que, ora querem uma coisa, e a gente vai e faz, quando está a fazer já querem outra. Nada agrada. Nada satisfaz. Há sempre uma desculpa. E aqui o ponto de Jesus é este: olha, João veio com um estilo de vida mais difícil, as suas roupas não eram muito ortodoxas, a sua comida não era muito ortodoxa, veio no deserto, veio com uma mensagem dura, com a verdade. E o que é que diziam? Tem demónio. Quem pode ouvir João Batista? Vem Jesus, cheio de graça, come e bebe como pecadores. Jesus não se embebedou, mas qual era a acusação? Olha, um comador, um glutão, um bebedor. Então, nem João servia, nem Jesus servia, não é? A questão é que o problema não era nem João, nem Jesus. Era o coração. A geração rejeitou tanto o rigor profético de João, quanto a graça encarnada de Jesus.
sempre haveria uma justificativa, sempre haveria uma crítica conveniente. E isto expõe um padrão perigoso. Quando alguém não quer se submeter à verdade, sempre encontrará um motivo aparentemente razoável para rejeitá-la. Quando a pessoa não quer, haverá sempre um motivo para rejeitar a verdade. João é severo demais. Jesus era flexível demais. O argumento vai mudando, mas a resistência permanece. Afinal, eram eles que não queriam. Irmãos, isto pode acontecer a qualquer um de nós. Pode acontecer a alguns aqui que continuam a resistir à verdade e a arranjar desculpas para não querer. Ou é a igreja, ou é a localização, ou é o horário do culto, ou são as músicas que se cantam, ou é o estilo de pessoas, ou é isto, ou é aquilo. O problema nunca são eles, o problema é os outros sempre. Mas na verdade, o problema está no coração, de não se acomodarem à verdade, porque afinal nada lhes serve. Esta passagem é desconfortável porque ela revela a nossa capacidade até de racionalizar a incredulidade. Se criticamos o sermão, o tom da liderança, o método da igreja e nunca lidamos com a exigência central de nos arrependermos. Desculparam-se com o rigor de João e com a boa vida de Jesus. Na verdade, o seu coração nem queria João, nem Jesus, nem o reino. O problema estava neles. Irmãos, houve uma altura da minha vida que também andei afastado da igreja. E sim, porque estava em pecado e o meu coração foi-se endurecendo e eu afastei-me da igreja. E sim, na altura também o problema era a igreja. O problema eram os irmãos. O problema era o ensino. O problema era isto. O problema era aquilo. E eu só voltei à igreja quando eu percebi que o problema era eu. O problema era eu. O problema nunca foi nenhum dos irmãos. O problema nunca foi a igreja. O problema nunca foram os sermões. O problema era o meu coração, que ainda estava preso ao pecado. O problema é que eu ainda amava mais o pecado do que Jesus. O problema é que eu estava obstinadamente a recusar-me a me arrepender. E para não ter que enfrentar isso, então todos tinham problemas. Todos eram uma desculpa para eu fugir da minha necessidade de me arrepender. Foi isso que aconteceu com estes homens. E é isto que pode acontecer com cada um de nós, irmãos. Tudo é um problema. Até que nós admitamos que nós somos o problema. Cuidado com as justificativas sofisticadas para desobedeceres. Nem toda a crítica que é feita é sinal de discernimento. Às vezes é só uma fuga para a própria pessoa não aceitar a sua condição. Examina a tua reação ao confronto da palavra. A pessoa olha o texto, esta palavra e outros textos, e tu consegues ajustar-te à verdade ou exiges que a verdade se ajuste a ti? Como é que nós lidamos com o Evangelho? Qual é a tua desculpa para não lhe obedecer? É a igreja, aos irmãos, é a música, é a tua felicidade particular, pessoal, é aquilo que tu queres? Qual é a tua desculpa para não obedecer? A palavra manda-te perdoar. Qual é a tua desculpa? A palavra manda-te congregar. Qual é a tua desculpa? A palavra manda-te buscar a pureza. Qual é a tua desculpa? A palavra manda-te permaneceres virgem e pura até ao casamento. Qual é a tua desculpa? A palavra manda-te fazer uma série de coisas e tu vais desculpando e desculpando e desculpando e ajeitando a Bíblia àquilo que tu queres para ti.
Na verdade, continuas com o teu coração endurecido e só estás a racionalizar o teu pecado para não lidares com o arrependimento. Então Jesus termina a dizer: mas a sabedoria é justificada por suas obras. Avalia os frutos. A sabedoria de Deus é vindicada na transformação real que produz. A sabedoria, vocês criticam uns, criticam outros, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Não é? A sabedoria é justificada por suas obras. Estão todos mal, mas a tua vida é que está um caco. Estão todos mal. Não é? A igreja está mal, os irmãos estão mal, o culto está mal, tudo está mal. Mas a tua vida é que está um caco. Então a sabedoria será justificada por suas obras. Não havia desculpas. João tinha deixado bem claro quem ele era, o que vinha fazer. Jesus tinha deixado bem claro quem ele era, o que vinha fazer. A sabedoria será justificada por suas obras. Não sejamos como crianças na praça, insatisfeitos com qualquer melodia. O chamado Evangelho não pede somente análises e racionalizações, pede resposta obediente. Então, irmãos, Mateus 11 obriga-nos a olhar para dentro. O problema não estava em João. O problema não estava na forma como o reino foi anunciado. João foi o maior da antiga era, levantado para preparar a chegada do rei e do tempo mais pleno do que ele próprio experimentaria. O reino que ele anunciou avançou em meio à oposição, mas a verdadeira barreira estava lá dentro, no coração. A verdadeira barreira estava no coração de uma geração que encontrou sempre desculpas para rejeitar o profeta austero e o Messias gracioso. A pergunta que atravessa o texto, ou o desafio que o texto faz, é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. O texto não nos leva somente para admirarmos João, ou para reconhecer a grandeza do reino, ou para analisar esta geração. O texto convoca-nos a perguntar: porquê é que nós continuamos endurecidos? Porquê é que tu continuas endurecido? Porquê é que tu continuas a arranjar desculpas para o teu pecado? Para não enfrentares a necessidade de arrependimento. O problema não está em João, não está em Jesus, não está na igreja, não está no pregador, não está no tipo de mensagem, não está na música. O único problema que tu tens está no teu coração. É preciso responder ao Rei. E essa resposta começa quando deixamos que Cristo desmonte as nossas expectativas e reconstrua a nossa compreensão à luz da sua própria revelação. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a olharmos para a palavra e a vermos que afinal o nosso problema de desobediência, de incredulidade, de desculpas, é um problema de coração, não é dos outros. Não foi de João, nem foi de Jesus, mas é teu, que precisas de enfrentar. Que o Senhor nos ajude a buscarmos esse lugar de arrependimento, esse lugar de salvação, de perdão, e admitirmos: Senhor, sou eu que não quero obedecer. Ajuda-me. Que o Senhor nos abençoe.